Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sábado, dia 30 de setembro, da 25ª semana do Tempo Comum. Estamos finalizando o nosso mês de setembro e foi o mês da Bíblia. Esse mês em que a igreja convidou cada um de nós a mergulharmos na Palavra de Deus. E de modo particular, com o método da Lex Divina, que é a leitura orante, a cada manhã, você que foi fiel, eu quero agradecer por esse mês acompanhar a Palavra de Deus. Também você que entrou no desafio de doar uma Bíblia, de doar a Lex Divina, o compêndio. Então você que foi esse evangelizador junto conosco. E hoje a igreja celebra São Jerônimo, que foi o tradutor das Escrituras. Então, nada melhor do que finalizar o nosso mês juntamente com a intercessão e a presença de São Jerônimo, que nos deu essa graça de nos debruçarmos cada vez mais. Hoje também na nossa comunidade, a Casa Monte Tabor está em festa. É exatamente a festa da fundação da nossa casa em Belém. Terá a presença de Dom Alberto celebrando a Santa Missa. Então hoje rezemos por todos os irmãos que semeiam a palavra de Deus nesta casa, nessa missão. E aqui no Rio de Janeiro está acontecendo o nosso Festival das Famílias 2023, primeira edição do Rio. Começou ontem à noite com a missa de abertura e uma noite belíssima com a exortação da irmã Paulina, o testemunho do casal Rosivan e Kelly, e foi uma noite já para nos preparar para essa graça. Então hoje, sábado, ainda dá tempo de você participar. Está apenas R$10 a participação do nosso evento, então você que não teve a oportunidade de fazer a inscrição, você que não veio ontem, corre lá, você que é daqui do Rio de Janeiro e vem participar conosco. Teremos hoje a alegria de ter Dom Antônio Augusto, não só celebrando a Santa Missa, mas pregando para a nossa comunidade, para aqueles que estão no festival. Também teremos a presença de Ronaldo e Tatiana, haverá uma gincana bíblica hoje à tarde e à noite nós teremos um musical, um espetáculo preparado pela comunidade de Sementes do Verbo. Então, deixa aqui o convite para você vir participar conosco. Se você não consegue hoje estar ainda no festival, amanhã é um dia especial, é domingo, é dia de Dominus Day, a nossa feijoada. Então participa conosco, vem fazer um almoço diferente. Domingo vai almoçar fora com a sua família, você não vai ficar no sofá em casa, né? Então vem participar desse momento, a Dominus Day terá toda uma programação artística, de músicas, brincadeiras, interação para as crianças. Então vem passar o domingo conosco, que é dia de Santa Terezinha, e viver esse momento em família. A primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Zacarias. Levantei os olhos e vi. Eis um homem que tinha em sua mão um cordel de medir. Eu disse, aonde vais? Ele me disse, medi Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo adiantou-se e outro anjo veio-lhe ao encontro. Ele lhe disse, corre, diz aquele jovem, Jerusalém deverá ficar sem muros por causa da multidão de homens e de animais em seu interior. Mas eu serei para ela, oráculo do Senhor, uma muralha de fogo ao redor, e serei a sua glória. Exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio, oráculo do Senhor. Numerosas nações aderirão ao Senhor naquele dia. Elas serão para ele um povo, habitarei no meio de ti. Então a gente vê nessa primeira leitura esse olhar do Senhor com a Jerusalém, e a gente pode fazer a leitura que a Jerusalém é a nossa alma, onde o Senhor cuida e cerca de cuidados, e é interessante porque a palavra vai dizer, mas eu serei para ele uma muralha de fogo ao redor e serei a sua glória. O Senhor que vem cuidar da Jerusalém, da nossa alma, do nosso coração, como essa muralha de fogo, que não só nos protege, mas que também é essa mão de Deus que quer pousar sobre nós. E aí é muito bonito porque a leitura vai dizer, exulta, alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho para morar em teu meio, oráculo do Senhor. Então o Senhor que deseja morar no meio do seu povo, habitar na Jerusalém, o Senhor que deseja estar no meio de nós, e ele termina dizendo, numerosas nações aderirão ao Senhor. Então que a nossa alma também possa aderir à presença de Deus, à presença do Senhor, no meio de nós, nós que somos a Jerusalém, esse lugar que Deus quer habitar para tornar cada vez mais santo dentro de nós a nossa alma. O salmo de hoje é retirado do profeta Jeremias. Nações, escutai a palavra do Senhor, anunciai-a às ilhas longínquas. Dizei, aquele que dispersa Israel o reunirá. Ele guardará como um pastor a seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó,
libertou da mão dos mais fortes. Eles virão gritando de alegria sobre os altos de Sião. Afluirão aos bens do Senhor. Então a Virgem terá prazer na dança, e junto os jovens e os velhos. Convertei o seu luto em alegria, consolá-los-ei, alegrá-los-ei depois do sofrimento. Então, o salmo de hoje é muito belo. A gente poderia meditar cada versículo, né? Nações, escutai a palavra do Senhor. Então, o primeiro convite do salmista, através do profeta Jeremias, é que escutemos a palavra do Senhor. Entremos nessa atitude que deseja escutar o Senhor, escutar a sua voz, o verbo que é a sua palavra, e anunciar nas ilhas mais longínquas, ou seja, é um convite a sermos o evangelizador, a anunciar a boa nova. Sobretudo aqueles que estão dispersos, onde o Senhor quer reunir. O Senhor quer reunir os dispersos de Israel. O Senhor quer reunir a nossa alma, o nosso interior. Mas também o Senhor quer que resgatemos a ovelha mais distante, aqueles que estão distante da sua palavra, distante do Senhor. E aí o salmista vai dizer, Ele o guardará como um pastor a seu rebanho. Então o Senhor é esse bom pastor que guarda as suas ovelhas, que guarda o seu rebanho, que protege e que guia. Porque o Senhor resgatou Jacó e libertou da mão do mais forte. Então, olha o profeta lembrando, né, a misericórdia de Deus que resgata o seu povo, que estende a sua mão, que tira dos abismos que a nossa alma pode se encontrar. Então a Virgem terá prazer na dança, e junto os jovens e os velhos converterei o seu luto em alegria. E ele vai dizer, eles virão gritando de alegria sobre os altos montes de Sião. Então, é a alma que reconhece essa misericórdia, essa salvação de Deus, e por isso pode exultar de alegria, pode cantar e dançar na presença de Deus, porque somos testemunhas do amor e da misericórdia de Deus que nos alcançou e que nos alcança diariamente. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Todos se maravilham com a grandeza de Deus. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos, quanto a vós, abre bem os ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam a tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendesse e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Aqui nesse evangelho, o Senhor meio que anuncia e prepara os discípulos para aquilo que já era a prefiguração do que iria acontecer, né? O Senhor que seria entregue e que viveria esse caminho, né, de cruz, esse caminho de morte e ressurreição. Mas ao mesmo tempo é que eles não compreendiam e o Senhor não tornava tão claro para que eles não entrassem na atitude de medo, de distância, mas em parábolas o Senhor tentava aos poucos preparar o coração dos discípulos para aquilo que eles mesmos iriam tocar e testemunhar. Ele já preparava o coração dos discípulos para partir, para estar distante. E nas entrelinhas o Senhor tentava, né, explicar, ainda que no coração deles eles não compreendessem e tinham até medo de interrogar o Senhor por não querer, talvez, escutar a verdade, saber da verdade. Então, neste dia em que celebramos São Jerônimo, peçamos a graça também de compreender os mistérios de Deus através da sua palavra. Peçamos a São Jerônimo a graça de compreender, de traduzir no nosso coração aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. E neste grande dia, né, nesse último dia do mês, em que a igreja celebra a memória, né, desse tradutor da Sagrada Escritura, São Jerônimo ele foi um presbítero e um doutor da igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Nasceu em Dalmácia em 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É de São Jerônimo a célebre frase, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Então, que neste dia peçamos, Senhor, a graça de não ignorar a palavra de Deus, de não abandoná-lo, de não rejeitar, porque se nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos o próprio Cristo, nós rejeitamos o Verbo. Então, que o Senhor inflame o nosso coração nesse finalzinho do mês de setembro, com esse desejo ardoroso da sua palavra, de amar cada vez mais a palavra do Senhor, de meditá-la diariamente, e de ser fiel à Lex Divina, que é essa meditação orante da Palavra de Deus, juntamente com toda a nossa igreja, né, que a cada dia nos dá as leituras propícias para mergulharmos nesse mistério. Então, neste sábado, também dia dedicado à Virgem Maria, peçamos uma graça particular para cada um de nós. Tenhamos um bom dia e que Deus os abençoe.